Para te ver campeão, para te ver ganhar. Vamos, vamos. Que honra ser. Saiba, sou vascaíno com muito prazer. Torcedor do Vasco, finalzinho de semana aí, aliviado, hein? Galera, o Vasco ontem goleou o Náutico e olha, uma atuação de gala aí dos meninos vascaínos e é o seguinte, Jorginho dando uma nova cara aí para a equipe vascaína. A gente vai falar muito aqui também sobre o jogo contra o Cruzeiro. E ontem, momentos antes da partida iniciar, o Jorge Nicola me solta um vídeo cravando que o Jorge Sampaoli está na lista da 777 Partners para ser o treinador do Vasco em 2023. Eu vou republicar aqui o vídeo do Nicola e vou dar a minha opinião sobre isso aí no final do vídeo. E meus amigos, se inscrevam no nosso canal, dê aquela força e não deixe de ativar o sininho e deixe aquele joinha, certo? Então, sem perder tempo, vamos lá, ó. Vamos colocar aqui para vocês a tabela. Como que ficou a tabela com todos os jogos? Olha só. O Sport Clube Recife respirou, venceu a equipe do Bahia por 1-0. O Operário perdeu lá no Paraná para o Guarani de Campinas. O Guarani saiu aí da zona do rebaixamento. No clássico do interior paulista, a Ponte Preta empatou com o Ituano. Campanha do Ituano no segundo turno surpreendente, 21 pontos. O Vasco ontem 4-1 para cima do Náutico. Daqui a pouco a gente vai falar da partida. O Grêmio perdeu também para o Novo Horizontino. E é o seguinte: ontem, no finalzinho do jogo, resultado excelente para o Vasco da Gama. A Tombense empatou com o Londrina já no final do jogo aí. Tudo indicava que o Londrina iria vencer a partida. A Tombense empata o jogo. Hoje a gente ainda vai ter mais partidas, ó. Chapecoense joga daqui a pouco com o CSA, o Brusque com o Vila Nova, o Sampaio Corrêa com o Criciúma e esse jogo aqui que interessa para o Vasco, ó. CRB contra a equipe do Cruzeiro. E, meus amigos, a gente coloca aqui como que ficou a tabela, para a gente interessa a parte lá de cima, né? Então, o Vasco que entrou nesta rodada aí com um ponto apenas de diferença para o Londrina, abre 3 pontos e fica com uma vitória a mais do que o Londrina. O Vasco com 13 vitórias, o Londrina com 12 vitórias aí. E reparem, tá? Rodada excelente para o Vasco, porque o Bahia e o Grêmio perderam seus respectivos jogos. Agora a gente pensa na equipe do Cruzeiro. E, gente, dá para trazer pelo menos um empate. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Óbvio que é um jogo difícil, mas o Vasco tem agora muita tranquilidade. E é o seguinte, meus amigos, a gente tem que falar aqui, né? Que essa goleada tem o dedo do técnico Jorginho, a ousadia dele de ter dado aí possibilidades para que os meninos pudessem jogar, sobretudo aí a aposta no Egnaldo, né? Esse menino que é um excelente jogador, e ele promoveu 3 substituições aí, a saída também do Edmar ali pelo lado esquerdo ali, o PV jogou muito bem, e isso é muito importante. Quando o treinador ele tem caixa, né? Ele assume a responsabilidade, tira um medalhão igual o Alex Teixeira para poder bancar, porra, um garoto aí. Então, parabéns aí ao Jorginho aí, que tá arrebentando por enquanto.
O Vasco foi bem contra o Grêmio, foi bem e houve uma melhora aí significativa. Mas é o seguinte, rapaziada, ontem a gente teve uma informação do jornalista Jorge Nicola. Eu vou colocar ele falando aqui sobre o treinador do Vasco da Gama para a próxima temporada. E vou dar minha opinião aqui muito sincera, né? Vai desagradar algumas pessoas, mas vou dar a minha opinião. Olha o que o Jorge Nicola disse, ó. Sobre os alvos do Vasco da Gama, quando o assunto é técnico, para 2023. Tenho trazido uma série de informações importantes sobre o Vasco, parceria com o Juliano Bertolucci, a intenção de contratar o Oscar caso ele se libere do Xangai Port, reunião na semana que vem com um representante do Juan Quinteiro, que é um meio atacante colombiano, camisa 10 do River Plate. Quero trazer mais uma novidade envolvendo o Vasco. O Vasco já tem sua lista de técnicos preferidos, feita pela 777, que é a nova dona do clube. A empresa americana comprou 70% das ações da SAF do Vasco. O nome preferido dos cruzmaltinos, por meio da 777, é Jorge Sampaoli. Tratativas das mais complexas, o Sampaoli até quer ficar no Brasil, mas quer trabalhar no Flamengo ou na seleção brasileira. Se não for para trabalhar no Flamengo, ele quer ir para um clube que seja capaz de oferecer a ele condições de concorrer com o Flamengo. O Vasco tem prometido isso, mas ainda não há um acerto entre as partes e deve ser difícil. Além de custar alto, nos tempos de Atlético, ele embolsava só ele 2 milhões e 200 mil com a sua comissão técnica. O custo total por mês era de 3 milhões de reais. Além disso, São Paulo é do tipo do treinador que exige milhões e milhões de investimento com contratações. Se não... Então tá aí. Ele crava o Sampaoli no Vasco, que é uma informação que ele teria tido de alguém da 777 Partners ou de alguém do clube colocando essa possibilidade. Essa notícia saiu ontem, minutos antes do jogo. Cara, é uma sacanagem com o Jorginho, cara. Vamos combinar aqui. O Jorginho tá fazendo um bom trabalho. Porra, se o cara subir com o Vasco, por que não pensar, por que não pensar em permanecer com o Jorginho? Talvez o Jorginho não tenha tanta grife assim, gente, mas não é o momento para esse tipo de notícia. Isso só serve para poder tumultuar o ambiente dentro do Vasco da Gama. Sobre a situação aí de reforços desse atleta aí, Juan Quinteiro, o empresário Jorge Nicola, porra, desmentiu essa informação, inclusive aí apequenou o Vasco, dizendo que o Quinteiro tinha clubes aí importantes, né, gigantes para poder negociar. Então, gente, assim, eu acho que tem uma forçação de barra muito grande aí de determinados jornalistas, de alguns canais de YouTube com essa situação de 777 Partners. E vamos focar, gente, vamos focar aí no acesso, que é o mais importante, certo? Até aqui, o Jorginho não tem dado motivo nenhum, tá no início do trabalho, é o segundo jogo, mas não tem dado motivo nenhum para a gente questionar o trabalho dele, na minha humilde opinião. Mas deixe a sua opinião nos comentários. Eu agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!